Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio da série Solved aqui no canal. E no vídeo de hoje, malta, trago-vos o caso da Barbie e do Ken. Mas antes de começarmos este vídeo, malta, não se esqueçam de já de subscrever ao canal se nós por aqui, deixarem o vosso grande gosto se gostam desta série e por fim também, claro, de ativarem então as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. Para o episódio de hoje trago-vos o caso da Barbie e do Ken, como eu já vos tinha dito no início deste vídeo. É um caso muito interessante, um caso com muita informação, um caso que vai deixar-vos boca aberta mesmo, porque existem muitas reviravoltas e, enfim, é um caso que eu já queria partilhar convosco há imenso tempo, mas exatamente por ser um caso tão complicado é que eu quis levar o meu tempo para preparar este vídeo para vocês. Este caso é um caso de um serial killer, portanto é a primeira vez que eu trago para o canal um caso sobre um serial killer, penso eu. Acho que nunca falei sobre nenhum serial killer aqui no canal anteriormente. Este caso na altura foi muito mediático, foi um caso que deu muito que falar. Uma das razões também pelas quais isso aconteceu foi porque este caso aconteceu no Canadá e eu não sei se vocês têm esta ideia, mas o Canadá é um país bastante calmo no que toca ao crime. É muito raro existirem crimes a este nível e, portanto, na altura foi um caso que chocou muito o país e é sobre esse caso que eu venho a falar hoje. Tudo começou então no dia 29 de junho de 1991, quando um casal de pescadores encontraram um corpo no Lago Gibson, perto de St. Catharines, em Ontário. Na altura foi aberta uma represa e isso fez com que o nível da água do lago descesse uns 3-4 metros e o que aconteceu foi que esse casal de pescadores, quando foram lá, repararam que no limite da água estava lá um bloco de cimento partido e dentro desse bloco de cimento eles conseguiram ver o que lhes parecia ser pernas. Na altura eles chamaram imediatamente a polícia porque perceberam que tinham acabado de encontrar um corpo, ou pelo menos parte de um corpo, e a polícia, quando chegou ao local, encontraram mais 5 blocos de cimento e cada bloco de cimento tinha partes de um corpo. Após então a polícia ter encontrado todos os blocos de cimento, eles tentaram identificar o corpo, não é? E na altura descobriram que este corpo era de uma menina que se chamava Leslie Mahaffey. A Leslie Mahaffey era uma menina que tinha 14 anos e que tinha desaparecido no dia 14 de junho de 1991, portanto ela desapareceu 15 dias antes do seu corpo ser encontrado. A polícia conseguiu identificar positivamente que era a Leslie, não apenas pelo facto de terem feito análise e terem descoberto que a dentição era exatamente a mesma, mas também porque a Leslie, como eu já vos tinha dito, já estava desaparecida e a polícia já andava à procura dela. Na altura a polícia estava a investigar o caso, mas infelizmente não tinham qualquer pista sobre quem é que poderia ter cometido este crime e na altura inclusive foi até chamado um agente do FBI para ajudar neste caso. No dia 16 de abril, portanto algum tempo após o corpo da Leslie ter sido encontrado, houve mais uma rapariga na zona que tinha desaparecido e esta rapariga chamava-se Kristen French. A Kristen foi raptada no estacionamento de uma igreja e na altura houve até testemunhas e a única coisa que foi encontrada no parque de estacionamento foram os sapatos da Kristen, portanto havia 100% de certeza que a Kristen tinha sido raptada naquele parque de estacionamento. A polícia investigou este caso e na altura, sendo então um caso de desaparecimento, fizeram imensas buscas e foi então no dia 30 de abril, portanto alguns dias após o seu desaparecimento, que o corpo da Kristen foi encontrado numa vala. Quando o corpo da Kristen foi encontrado, a Kristen estava nua, no entanto não estava desmembrada como a Leslie. Assim que a polícia encontrou a Kristen, tentaram perceber se os casos estariam relacionados, no entanto chegaram à conclusão de que os casos não estavam de todo relacionados exatamente pela forma como os corpos foram encontrados e é importante dizer que a Leslie e a Kristen tinham aproximadamente a mesma idade e que estes crimes aconteceram no mesmo sítio. Após a morte da Kristen French, o governo de Ontário fez então uma task force, portanto uma equipa, para tentar descobrir quem é que era o assassino e na altura, só para vocês terem uma ideia, a equipa era formada por especialistas forense e inclusive também por agentes do FBI, portanto eles queriam mesmo
mesmo descobrir quem é que tinha cometido este homicídio. Na altura em que a Kristen desapareceu, como eu já vos tinha dito, existiram algumas testemunhas e a testemunha que eu estou a falar foi uma mulher que disse à polícia ter visto uma luta dentro do carro e a polícia, claro, perguntou-lhe como é que era o carro e ela disse que lhe parecia ser um Camaro creme. E na altura esta foi das únicas pistas que apareceram relativamente ao desaparecimento da Kristen e então, claro que a polícia tentou investigar mais esta pista e por isso fizeram um levantamento de informação sobre pessoas que tinham Camaros cremes naquela região. Foi então durante este tempo que andaram à procura de quem é que poderia ter um Camaro creme na região que surgiu o nome de uma pessoa e esta pessoa chamava-se Paul Bernardo. Como é óbvio, assim que este nome surgiu, a polícia entrevistou Paul Bernardo e então houve um dia que a polícia foi até à casa do Paul Bernardo para falarem com ele e fazerem algumas perguntas e o Paul foi super simpático, foi mesmo prestável com a polícia, sempre disposto a ajudar. A polícia, quando falou com o Paul Bernardo, conseguiu também descobrir que o Paul já tinha sido suspeito num outro caso, que foi o caso do violador de Scarborough em Ontário. O caso do violador de Scarborough foi um caso que deu muito que falar na altura também. Tudo começou em maio de 1987, quando uma rapariga foi abusada sexualmente em Scarborough, que é em Ontário, e então este caso deu muito que falar porque após isto ter acontecido existiram muitas outras raparigas que também foram abusadas sexualmente pela mesma pessoa. E na altura este caso ficou mesmo muito conhecido e a mídia começou a chamar esta pessoa de Scarborough Rapist, portanto o violador de Scarborough. E este caso de Scarborough tratava-se mesmo de um caso de um serial rapist que eu não consigo traduzir em português porque é quase a mesma coisa que serial killer. Como é que eu digo isso em português? Não sei, mas eu acho que deu para vocês perceberem. É basicamente uma pessoa que estava constantemente à procura de novas vítimas para abusar sexualmente. E o que aconteceu foi que estavam a existir ataques atrás de ataques, até que finalmente em 1990 uma das vítimas do serial rapist de Scarborough conseguiu ajudar a polícia a fazer um retrato. Na altura em que o retrato foi divulgado, existiram imensas pessoas que conheciam o Paul Bernardo que acharam que era muito semelhante e na altura houve amigos do Paul que ligaram para a polícia a dizer então que aquele retrato era muito semelhante ao do seu amigo Paul. A polícia, claro que interrogou o Paul Bernardo, mas não estavam a desconfiar muito dele porque o Paul era uma pessoa super simpática, era uma pessoa com muito boa aparência, era inteligente e acima de tudo estava a ser bastante cooperativo com a polícia. No entanto, apesar da polícia não estar a suspeitar do Paul Bernardo, eles não o deixaram ir embora sem retirarem amostras do seu DNA, portanto sangue e de saliva, para poderem analisar mais tarde. E o Paul mais uma vez foi super cooperativo, deixou que a polícia tirasse então essas amostras e depois a polícia deixou então ir embora. O que aconteceu foi que na altura em que estava a acontecer este caso do serial rapist em Scarborough existiam inúmeros suspeitos. Só para vocês terem uma noção, isto foi nos anos 90, portanto na altura as amostras de DNA não eram assim tão facilmente analisadas e na altura existiam mais de 200 amostras para serem analisadas e portanto a amostra do Paul estava lá pelo meio e na altura a polícia, tal como o Paul e muitos outros suspeitos, a polícia não analisou essas amostras. Voltando então para o momento presente, portanto para aquele momento em que a polícia está a falar com o Paul Bernardo relativamente ao carro, a polícia reparou que o Paul não tinha um Camaro, mas sim um Nissan e então não estavam de todo a desconfiar dele. Ainda assim, a polícia, tendo conhecimento relativamente ao facto de o Paul ter sido suspeito no caso do Scarborough Rapist, a polícia contactou então a Scarborough, em Ontário, para saberem se as amostras do Paul Bernardo já tinham sido analisadas. Passados alguns dias, Ontário respondeu então à polícia e disse que as amostras de sangue e de saliva ainda não tinham sido analisadas, que ainda estavam, portanto, em lista de espera, por assim dizer, porque existiam outras análises a serem feitas antes da do Paul, e juntamente com essa informação enviou também algumas informações relativamente a Scarborough Rapist para a polícia. No entanto, a polícia não ligou muito a esta informação porque, como eu vos disse,
O Paul era uma pessoa super simpática, era uma pessoa que estava a cooperar imenso com a polícia e que não havia realmente nada contra ele, portanto foi simplesmente um nome que surgiu, mas que não existiam qualquer tipo de evidências de que esta pessoa estivesse relacionada com este caso. Durante algum tempo a investigação abrandou imenso porque não surgiram novas pistas, as únicas pistas que tinham existido realmente foram aquelas que eu já vos disse, e após esta do carro não houve assim nada de novo, não houve mesmo enfim, nenhuma informação que a polícia conseguisse seguir para continuar com esta investigação e, portanto, a investigação abrandou um bocado nesse sentido. Até que um dia uma mulher deu entrada num hospital e falou com a polícia. Esta mulher estava com os olhos totalmente roxos e quando falou com a polícia disse que se chamava Karla Homolka e a Karla era a mulher do Paul Bernardo. A Karla disse à polícia que tinha informações acerca destes homicídios e que estava disposta a contar-lhes tudo em troca de um acordo. E agora então que chegamos a esta parte do vídeo, acho importante falar-vos acerca do Paul Bernardo e da Karla Homolka para que vocês consigam perceber quem é que são estas pessoas. Paul Bernardo nasceu no dia 27 de agosto de 1964 e vivia no bairro de Scarborough com a sua família em Ontário. O Paul era um rapaz muito bonito, era um rapaz muito charmoso. Ele durante a sua adolescência ele era considerado um rapaz de sucesso, por assim dizer, tinha muito jeito com as raparigas, tinha vários amigos, era bom aluno e portanto era um rapaz super normal mesmo. No entanto, as coisas em casa não eram assim tão fáceis quanto isso. O Paul tinha irmãos e vivia com o seu pai e com a sua mãe. No entanto, o pai do Paul não era uma pessoa de bem, por assim dizer. O pai do Paul era uma pessoa bastante abusiva, bastante violenta e a relação do pai do Paul com a sua mãe não era assim muito fácil. Chegou a um ponto em que a mãe do Paul entrou mesmo numa grande depressão. Só para vocês terem uma ideia, na altura existia até a suspeita de que o pai do Paul abusava da sua própria filha e ele era bastante conhecido no bairro como uma pessoa perversa porque há quem diga que ele andasse atrás de arbustos para ver as raparigas nos quartos e coisas deste género, portanto era uma pessoa bastante complicada mesmo e chegou realmente a um ponto em que a mãe do Paul entrou mesmo numa grande depressão e que foi viver para a cave da casa da família, só para vocês terem uma pequena ideia. Houve ali uma altura na adolescência do Paul em que as coisas mudaram mesmo para ele, porque o Paul desde sempre teve aquela aparência de bom menino, de bom rapaz, sabem? E tudo mudou no dia em que a mãe do Paul contou-lhe que ele não era filho do seu pai, e sim filho de um antigo namorado da sua mãe. Portanto, na altura em que a mãe do Paul e o pai estavam casados e que as coisas não estavam assim a correr muito bem, a mãe do Paul traiu o seu marido e teve um caso com um antigo namorado e o Paul é na verdade filho desse ex-namorado. E esta altura foi assim um ponto de mudança para o Paul, por assim dizer, porque o Paul já odiava o seu pai por achar que ele era um pervertido e depois passou também a odiar a sua mãe por saber que ela tinha traído o seu pai. E após tudo isto ter acontecido, o Paul começou a mudar as suas companhias, ele começou-se a dar com pessoas com uma reputação menos boa em Scarborough, começou a ir para bares, desenvolveu também um grande ódio contra as mulheres, portanto ele passou a odiar as mulheres e começou a tratá-las com muita violência. Só para vocês terem uma noção, ele nessa altura começou também a desenvolver outros gostos, portanto fantasias muito estranhas, e quando estou a dizer fantasias refiro-me a fantasias sexuais mesmo, e inclusive ele teve várias namoradas e estes relacionamentos não duraram praticamente tempo nenhum, porque chegava sempre uma altura em que as namoradas queriam largá-lo exatamente devido às fantasias sexuais que ele tinha e elas diziam que ele era violento e então os relacionamentos acabavam sempre por acabar, não duravam tempo praticamente nenhum. E nesta fase em que ele estava a começar a frequentar bares e que estava a entrar por outros caminhos, por assim dizer, foi na altura em que o Paul já estava na universidade. O Paul estudou na Universidade de Toronto e estava a estudar para ser contabilista. Quando o Paul se formou, portanto, quando acabou o seu curso, ele começou então a trabalhar para uma empresa que se chamava Price Waterhouse e nesta altura ele estava a ver uma época em que não tinha namoradas, porque lá está, ninguém aguentava um relacionamento com ele e pronto, e andava mais ou menos assim. E foi então em outubro de 1987 que o Paul Bernardo conheceu a rapariga dos seus sonhos, que é a Karla Homolka. A Karla Homolka nasceu a 4 de maio de 1970 em Port Credit, que era em Toronto, no Canadá, e tinha duas irmãs
irmãs mais novas, que eram a Lori e a Tammy. A Carla era uma rapariga também super normal, era super bonita, ela na altura era assistente de veterinária, era uma boa aluna e tinha o grande sonho de se vir a casar com um homem rico. E como eu já vos tinha dito, o Paul e a Carla conheceram-se em outubro de 1987 e na altura a Carla tinha apenas 17 anos e estava a terminar o liceu. Eles conheceram-se num restaurante de um hotel em Scarborough e conheceram-se porque estava a haver uma convenção nesse hotel e rapidamente os amigos do Paul foram falar com a Carla e com as suas amigas e o Paul e a Carla deram-se logo super bem. Só para vocês terem uma noção, eles ficaram logo bastante interessados um no outro, tanto que nessa noite o Paul e a Carla subiram os dois para o quarto de hotel e tiveram relações sexuais. E a partir daqui as coisas foram bastante rápidas para o Paul e para a Carla, eles gostaram mesmo muito um do outro e na altura a Carla falava sobre o Paul à família, dizia que ele era um rapaz incrivelmente bonito e realçou também o facto de ele estar a estudar contabilidade e o Paul muito rapidamente conquistou a família da Carla, toda a gente gostava dele, era um rapaz, como eu já vos disse, bonito, inteligente, bastante interessante e estavam todos muito entusiasmados pela Carla e então ele facilmente tornou-se também quase como um membro da família, ele ia imensas vezes lá para casa, os pais da Carla adoravam-no e não apenas os pais da Carla como também as suas irmãs, em especial a Tammy, que era a irmã mais nova da Carla. A Tammy adorava o Paul, olhava mesmo para ele como um irmão mais velho, por assim dizer, admirava-o mesmo muito. No entanto, também existiram pessoas que disseram que na altura que a Carla conheceu o Paul, ela ficou um pouco diferente porque ela estava mesmo interessada no Paul e então ela fazia tudo aquilo que o Paul queria. Chegaram mesmo a dizer que ela era completamente submissa ao Paul, ela vestia o que ele queria, ela fazia o que ele queria, tudo para o agradar mesmo, tanto que, só para vocês terem uma noção, ela desistiu de ir para a faculdade porque ela queria realmente casar com o Paul e vir a ter filhos com ele. E então eles estavam mesmo a dar-se bem com o outro, eles estavam mesmo apaixonados um pelo outro, inclusive ficaram noivos e chegaram até já a viver juntos e viviam na casa dos pais da Carla. No entanto, em 1991 foi então quando eles se mudaram para St. Catharines e alugaram lá uma casa para eles e o seu casamento estava planeado também para acontecer em 1991, portanto nesse ano em que eles se mudaram para essa casa. E como podem ver, por aquilo que eu vos estou a dizer, o Paul e a Carla eram um casal perfeito, eles eram os dois super bonitinhos, gostavam imenso um do outro, já estavam noivos e apesar do casamento da Carla e do Paul estar planeado para 1991, a família Homolka enfrentou uma grande tragédia em 1990. Um ano antes do seu casamento, na altura em que a Carla e o Paul ainda estavam a viver na casa dos pais da Carla, no dia 23 de dezembro de 1990 aconteceu uma coisa horrível. Nessa noite do dia 23 de dezembro, a família da Carla tinha dado uma grande festa de Natal e então estava lá a família e estava lá também o Paul e mais tarde, ao final da festa, a família foi toda dormir. Apesar da família Homolka ter ido toda a dormir, a Tammy ficou na sala com o Paul e com a Carla e ficaram os três a ver um filme. A Tammy não queria ir logo dormir e então ficaram os três a ver um filme na sala e pronto, o Paul e a Carla estavam a beber, não é? E na altura, como era uma época festiva, eles deixaram também a Tammy beber. O que aconteceu foi que a Tammy não aguentou o álcool e começou a vomitar e infelizmente engasgou-se no seu próprio vómito. E assim que isto aconteceu, o Paul e a Carla ficaram realmente muito aflitos e chamaram logo uma ambulância. A ambulância chegou à casa dos Homolka e levaram a Tammy para o hospital, mas infelizmente a Tammy faleceu. A Tammy infelizmente faleceu no hospital com apenas 15 anos, faltavam aproximadamente 2 semanas para ela fazer os 16 anos e na altura examinaram o corpo da Tammy e repararam que ela tinha uma queimadura química na cara, mas não ligaram assim muito e determinaram então que a causa da morte da Tammy tinha sido um engasgo acidental provocado pelo vómito induzido pelo álcool. Ainda assim, o Paul e a Carla casaram-se em 1991, portanto algum tempo após a Tammy ter falecido, eles casaram-se em junho. E pronto, e na altura, obviamente que o ambiente ainda estava um bocado pesado para um casamento porque, o que na verdade até deixou a Carla um pouco incomodada porque estava realmente a sentir que a morte da Tammy ainda estava a afetar muito e que não queria que a sua cerimónia fosse arruinada devido a isso. Ainda assim eles tiveram realmente um casamento de sonho, a Carla estava a usar um vestido gigante, super bonito, eles tiveram também carruagem com cavalos e tudo mais, portanto foi um casamento realmente
perfeito. No entanto, nem tudo é perfeito e em 1993 a Carla foi parar ao hospital com 2 olhos negros por ter sido espancada pelo Paul. O Paul e a Carla sempre passaram a imagem de que eram um casal perfeito, no entanto não eram assim tão perfeitos como toda a gente pensava, porque houve um dia em que eles discutiram, irritaram-se mesmo um com o outro e o Paul atacou a Carla com uma lanterna e deixou-lhe então os 2 olhos negros. E foi aqui que a Carla se cansou mesmo e meteu o ponto final. Ela já não queria mais estar com o Paul, ela não aguentava mais um segundo naquela casa e foi então quando ela saiu definitivamente de casa e foi para o hospital. E como eu já tinha dito, ela tinha os 2 olhos negros e viram também que ela estava cheia de nódoas negras e tinha inclusive uma costela partida. E é engraçado, nesta altura em que a Carla foi para o hospital, aquilo chamou um bocado a atenção da polícia e a polícia quis falar com ela. E vejam lá como é que o timing funciona, porque nesta altura que a Carla foi para o hospital, a Carla queria fazer uma queixa do Paul por agressão e na altura a polícia, aquilo chamou a atenção, quiseram falar com a Carla e disseram à Carla em interrogatório que queriam falar com ela acerca das amostras que foram analisadas de DNA do Paul Bernardo. Eu não sei se vocês se recordam quando eu vos disse anteriormente que o Paul tinha sido suspeito no caso do serial rapist em Scarborough, portanto aquele homem que andava a violar mulheres. Finalmente as amostras de DNA que o Paul deu na altura foram analisadas e existia uma correspondência, portanto as análises que eles tiraram dizia que o Paul era o violador. E eles queriam então falar com a Carla para saber o que é que ela sabia relativamente a esse assunto. E na altura a polícia quis então falar com ela para interrogá-la relativamente a esse assunto. E na altura, como a polícia sabia que já tinham falado com o Paul Bernardo também devido ao carro, eles começaram a pensar se os homicídios e estas violações poderiam estar relacionadas ou não. E então, quando a Carla foi para a sala de interrogatório, a polícia chamou também a Task Force, que eu já vos tinha falado, que foi formada após a morte da Kristen, e alguns investigadores dessa Task Force estiveram presentes nesse interrogatório. Inicialmente, a Carla achava que ia ser interrogada devido ao facto de ela ter sido espancada, mas rapidamente percebeu que não era esse o tema do interrogatório, porque, como eu vos disse, eles falaram sobre as violações de Scarborough e estavam também presentes investigadores da Task Force que foi criada após a morte da Kristen. E a Carla aí começou a perceber que algo mais se passava naquela sala. E ao fim de 5 horas de interrogatório, a Carla começou a perceber que a polícia já estava a interligar os casos da violação com os homicídios e foi então quando a Carla disse que sim, que tinha informações relativamente aos homicídios. A Carla rapidamente falou com a sua família e a família chamou um advogado e ela disse à família que era casada com um violador e que ele tinha morto a Kristen e a Leslie. E foi então quando a Carla disse à polícia que o seu marido era o assassino, que ele tinha morto a Leslie e a Kristen e que para além disso tinha também violado todas aquelas raparigas em Scarborough. A Carla conta então à polícia que o seu marido cometeu estes homicídios e que ela acabou por participar nos homicídios, mas contra a sua vontade, porque o Paul a obrigou a participar nestes ataques. Para além disto, disse também à polícia que todas as provas físicas que eles precisavam iam estar na sua casa, porque eles gravaram tudo. Portanto, existia uma caixa na casa do Paul e da Carla que continha imensas cassetes que tinham os crimes todos gravados. A Carla disse então à polícia que aceitava testemunhar contra o Paul se fosse feito um acordo. É mais do que óbvio que na altura a polícia já tinha conhecimento que o Paul tinha cometido estes homicídios e que o Paul era o serial rapist. O que acontece, e provavelmente vocês devem estar-se a perguntar desse lado, ok, porque é que eles fizeram um acordo com ela? É muito simples. Na altura a polícia tinha provas de que o Paul era o serial rapist de Scarborough, no entanto não tinham qualquer tipo de prova que o ligasse aos homicídios e portanto a única coisa que a polícia tinha contra o Paul era mesmo o testemunho da Carla e então tiveram que aceitar o acordo com a Carla. Basicamente o que este acordo dizia era que a Carla ia ser acusada por homicídio involuntário, o que iria reduzir bastante a sua sentença e então ela ficou sentenciada a 12 anos de prisão, que não é tempo praticamente nenhum, em troca então do seu testemunho em tribunal contra o Paul.
E foi então no dia 17 de 1993 que a polícia prendeu o Paul e ao mesmo tempo conseguiram um mandato de busca para irem então à casa do Paul e da Carla à procura das cassetes que a Carla tinha falado. E só para vocês terem uma noção, a polícia andou lá durante dias à procura e não encontraram absolutamente nada. E lá está, isto foi mais uma das razões pelas quais a polícia aceitou o acordo com a Carla, porque realmente a Carla era a única prova que eles tinham contra o Paul. No dia 28 de junho de 1993 foi então o julgamento da Carla e a Carla foi sentenciada a 12 anos de prisão, como eu já vos tinha dito, devido ao acordo, e na altura durante o julgamento foi tudo bastante simples. A Carla explicou que tinha sido obrigada a cometer estes homicídios, ela era realmente muito submissa ao marido e ela fazia tudo aquilo que ele queria. Ela disse até em tribunal que ele dizia-lhe que ela só era bonita por causa dele, que ela sem ele não era nada, e portanto estamos a falar de uma pessoa que estava a sofrer mesmo muita pressão psicológica e que sentia que tinha de fazer tudo e mais alguma coisa para o agradar, e que foi isso então que a levou a ajudá-lo nestes crimes horríveis. E pronto, a Carla começou então a cumprir a sua sentença, foi para a prisão e o julgamento do Paul começou apenas em 1995, portanto 2 anos após a Carla já ter sido presa. E o julgamento do Paul começou logo com uma grande novidade. Finalmente a polícia encontrou as cassetes que a Carla falava tanto. E estas cassetes contam uma história bastante diferente. Como vos tinha dito, estamos então no julgamento do Paul Bernardo. As cassetes surgiram e na altura o que aconteceu foi que só o júri é que teve acesso às cassetes, portanto o júri viu e ouviu as cassetes e todas as pessoas que estavam no tribunal apenas ouviram, portanto não foram mostradas quaisquer tipo de imagens e, como eu já vos tinha dito anteriormente, estas cassetes mostravam todos os crimes que o Paul tinha cometido. Quando as pessoas começaram a ver estas cassetes, as pessoas conseguiram perceber que a Carla enganou toda a gente. A Carla disse que tinha sido obrigada a cometer estes homicídios, mas a verdade é que a Carla participou de livre vontade. A Carla estava a gostar do que estava a acontecer. A Carla participou de livre vontade, como eu já disse, nestes homicídios, e ela era tão culpada como o Paul Bernardo. Nestas cassetes foi possível ver a Leslie, nestas cassetes foi possível ver a Kristen, outras raparigas que foram abusadas sexualmente pelo Paul, e a mais chocante de todas foi quando se encontrou a gravação da Tammy. Eu não sei se vocês se recordam quando eu disse anteriormente neste vídeo que a Tammy tinha morrido acidentalmente. Bem, ela não morreu acidentalmente. O Paul e a Carla estavam envolvidos. E sim, a Carla estava envolvida na morte da sua própria irmã. Pelas gravações é possível ver que o Paul estava a gravar o jantar de Natal da família e que mais tarde a família da Carla foi então dormir, como eu já vos tinha dito, e a Tammy ficou com o Paul e com a Carla. E o que aconteceu foi que o Paul disse à Carla, antes disto tudo, que a Carla era perfeita, mas que lhe faltava uma coisa, que era ser virgem. O Paul tinha uma grande opção por raparigas que eram virgens e a Carla já não era virgem. A Carla não perdeu a virgindade com o Paul, mas sim com outro rapaz, e ele disse que ela nunca lhe iria conseguir dar isso. E a Carla propôs então dar-lhe a sua irmã. Dar-lhe a sua irmã, isto soa um bocado estranho, mas foi exatamente isto que aconteceu. A Carla já tinha percebido que Paul tinha assim um certo fascínio pela Tammy e na altura a Carla sugeriu então que drogassem a Tammy para o Paul poder abusar sexualmente dela. E então a Carla, quando toda a gente foi dormir, começou a dar aperitivos à Tammy, deu-lhe álcool, e esses aperitivos e esse álcool tinham droga exatamente para a deixar adormecida, e muito rapidamente a Tammy começou a ficar sonolenta, portanto estava completamente drogada, e foi então nessa altura que o Paul abusou sexualmente da Tammy. O Paul começou então a violar a Tammy, e enquanto o Paul estava a violar a Tammy, a Carla estava com um pano sobre a boca da Tammy para ela não acordar, e daí a queimadura química que foi encontrada
na cara da Tammy, e enquanto ela segurava a Tammy, o Paul disse-lhe para ela abusar da sua própria irmã. E a Carla fez exatamente isso. Ela fez sexo oral com a sua irmã. Com a sua irmã não, na sua irmã. E enquanto tudo isto estava a acontecer, a Tammy de repente começou a vomitar. E a Carla meteu a sua cabeça para baixo para limpar a sua garganta e tudo mais, mas a Tammy entrou mesmo em choque. Ela estava a engasgar-se no seu próprio vómito. E foi então quando o Paul e a Carla perceberam que aquilo não estava a correr bem, que eles muito rapidamente vestiram a Tammy, guardaram a câmara, guardaram as drogas e chamaram imediatamente a ambulância. E foi então quando a ambulância chegou que os pais da Tammy acordaram devido às sirenes e foram lá para baixo o que é que se passava, e o resto vocês já sabem, não é, que eu já vos tinha dito. A Tammy foi então para o hospital de ambulância e infelizmente morreu no hospital um pouco depois. E esta foi a primeira morte causada pelo Paul e pela Carla. Na altura então que a Tammy morreu, o Paul começou a acusar a Carla, disse que ela tinha morrido por causa dela e disse à Carla que precisava de outra rapariga, uma rapariga jovem e que fosse virgem. E foi então aqui, a partir da morte da Tammy, que começaram os homicídios da Carla e do Paul. Foi então no dia 15 de junho de 1991 que o Paul chegou a casa e acordou a Carla à meia-noite com uma surpresa. Esta surpresa era a Leslie Mahaffey. Nessa noite o Paul tinha estado a passear e viu a Leslie no seu quintal e perguntou-lhe se ela queria um cigarro e a Leslie disse que sim, e foi então nesse momento em que ela se aproximou do carro que o Paul meteu dentro do carro e levou-a para a sua casa. A ideia do Paul era ter uma escrava sexual e então ele levou a Leslie lá para casa, acordou a Carla e eles os dois começaram novamente o seu jogo doentio. Eles abusaram sexualmente da Leslie, eles bateram na Leslie e filmaram tudo. Ao fim de 24 horas, o Paul e a Carla estrangularam a Leslie e a seguir levaram-na para a cave, cortaram o seu corpo aos pedaços e meteram partes do seu corpo em blocos de cimento e largaram então esses blocos de cimento no lago Gibson, que foi então onde o corpo da Leslie foi encontrado, como eu já vos tinha dito. E a coisa mais macabra no meio disto tudo é que no dia em que o corpo da Leslie foi encontrado, foi no mesmo dia em que o Paul e a Carla estavam a ter o seu casamento de sonho. Nesta altura, a Carla começou a reparar que o Paul estava cada vez mais agressivo e então ela estava constantemente a levar crianças lá para casa, e quando eu digo crianças estou a referir-me a adolescentes, não é? Raparigas com 14, 15, 16 anos, e levava-as lá para casa, drogavam-nas e abusavam sexualmente delas. E acreditem, foram muitos casos mesmo, só que todas estas raparigas sobreviveram, eles abusavam delas e depois deixavam-nas na rua e elas não se lembravam absolutamente de nada. Chegou então um dia em que a Carla e o Paul saíram no seu carro durante uma tarde à procura de mais uma vítima, e foi então quando eles encontraram a Kristen num parque de estacionamento da igreja. E então basicamente eles pararam o carro e a Carla chamou a Kristen, disse que estava perdida, que não sabia onde é que eles estavam e basicamente pedir indicações. E obviamente que a Kristen não desconfiou de nada, porque eles pareciam um casal super normal. A Carla tinha uma aparência jovem, bonita, e ela não desconfiou de nada e então aproximou-se do carro. Conforme a Kristen se aproxima do carro, a Carla e o Paul metem-na dentro do carro e levaram-na para casa. Mais uma vez eles repetiram a história com a Leslie, eles abusaram sexualmente dela, eles espancaram-na, tudo e mais alguma coisa. Foi horrível mesmo, e mais uma vez estrangularam a Kristen como fizeram com a Leslie. E foi então depois quando eles se desfizeram do corpo e deixaram o corpo da Kristen numa vala que curiosamente era muito próxima do cemitério onde a Leslie tinha sido enterrada. Voltando então ao julgamento, o Paul Bernardo foi então condenado à prisão perpétua e na altura deram a hipótese de ele pedir condicional ao fim de 25 anos. No entanto, isso foi recusado, portanto ele continua preso e já se veio dizer que ele vai continuar preso até o resto da sua vida, porque consideram-no realmente uma pessoa muito perigosa. A Carla, por outro lado, foi solta em julho de 2005
portanto a Carla hoje é uma mulher livre, é também uma mulher casada, ela acabou por se casar com o irmão do seu advogado e juntos têm 3 filhos. E devido ao que aconteceu, não é? Devido a estes crimes em que ela esteve envolvida, ela não se chama Karla Homolka, ela mudou o nome e chama-se Lynn Bordelaise. Eu não sei se estou a dizer isto bem, mas pronto. Na altura em que a Carla foi solta, claro que havia várias condições por parte da polícia e a polícia fez mesmo uma lista de coisas que ela não podia fazer. Ela tinha que mudar o nome, ou seja, cada vez que ela mudasse o nome a polícia tinha de ter conhecimento, se ela mudasse de casa a polícia tinha de ter conhecimento, portanto a polícia está também a acompanhar os passos dela para evitar que alguma coisa do género aconteça. No entanto, como devem estar a imaginar, isto foi uma coisa que chocou muito o Canadá, foi uma coisa que chocou toda a gente que estava a acompanhar este caso. Toda a gente acha muito injusto a Carla estar a viver uma vida normal e de ter filhos e estar casada. Foi algo que causou realmente uma grande revolta e eu compreendo isso a 100%, porque realmente é revoltante, porque uma pessoa como ela não devia estar por aí solta depois do que ela fez. Tipo, ela está envolvida na morte da sua própria irmã, ela violou a própria irmã e esteve envolvida no homicídio de outras crianças. Sim, estamos a falar de crianças, tipo, e mesmo não fossem crianças, tipo, ela é uma assassina, ela devia estar presa como o Paul. Por outro lado, eu também compreendo o porquê deste acordo ter sido feito, porque de facto a polícia não tinha outra hipótese. A polícia tinha conhecimento das cassetes, mas não sabia onde estavam as cassetes, tanto que vocês perceberam pelo que eu vos disse que as cassetes só apareceram em 95 e a Carla foi presa em 93, portanto eles não tinham mesmo outra hipótese. A única coisa que eles tinham contra o Paul era mesmo o testemunho da Carla, e então eu também compreendo o porquê deste acordo ter sido feito. E pronto, e é um caso que me revolta imenso. Aposto que vocês desse lado também devem estar bastante revoltados. Há quem diga que a Carla ainda é mais psicopata do que o Paul e, muito honestamente, malta, eu acredito muito nisto. E uma coisa que eu acho bastante curiosa e que leva também as pessoas a dizerem isto é que durante o julgamento a equipa de defesa do Paul disse uma coisa que faz bastante sentido, que foi que o Paul só começou a matar as raparigas quando começou a andar com a Carla. Ou seja, o Paul já tinha abusado sexualmente de imensas raparigas e nunca tinha cometido homicídio, e só começou a cometer homicídio com a Carla. E isso acho que é um ponto bastante interessante. Eu acho muito honestamente que tanto um como o outro já não batiam bem da cabeça e quando se juntaram aquilo ficou ainda pior. Muito honestamente, eu acho que eles foram uma má influência um para o outro. Eu não sei se vocês conseguiram perceber bem, mas o Paul, quando estava em Scarborough e começou a abusar sexualmente de raparigas, foram mesmo muitas raparigas, foram muitas vítimas mesmo. E antes do Paul e da Carla se terem mudado para St. Catharines, a Carla já sabia que o Paul estava a abusar de raparigas. Portanto, para vocês terem uma noção, eles quando se conheceram, lembra-se que eu vos disse que eles tinham ido para o hotel e tiveram relações sexuais? Eles tiveram relações sexuais bastante agressivas, no sentido em que houve tortura e tudo mais, e eles gostaram, enfim, estavam mesmo loucos um pelo outro. E na altura o Paul disse assim à Carla: como é que reagirias se eu dissesse que abuso sexualmente de raparigas? E a Carla disse: a sério? Que fixe, tipo... Isto para vos explicar, estamos a falar realmente de pessoas com grandes distúrbios psicológicos. Eu tenho a teoria de que o Paul começou a ter este tipo de comportamentos devido à sua família, devido ao que ele presenciava e devido também ao que ele descobriu, e que a Carla, eu não sei porquê, eu tenho a teoria de que a Carla tinha uma veia de psicopata, mas que tinha uma vida super normal, era uma rapariga bastante normal. Só que quando conheceu o Paul despertou essa veia que ela tinha. Esta é a teoria que eu tenho, não sei se vocês, se faz sentido para vocês, mas eu acredito bastante nisto, porque de facto eles cometeram crimes horríveis. E este é então o caso do Paul Bernardo e da Karla Homolka, ou então, como este caso é mais conhecido, o caso da Barbie e Ken Killers. Eu espero que este vídeo não tenha sido muito confuso para vocês. Eu perdi realmente muito tempo a tentar estruturar este caso porque quis realmente
contar-vos este caso dos olhos da investigação e não tanto dos olhos de quem já conhece o caso na totalidade, porque de facto é um caso que teve muitas revelações pelo meio e acho que era importante eu transmitir-vos essas revelações para vocês, como se estivessem a acompanhar o caso em tempo real, e daí eu ter tentado estruturar este caso de forma a que vocês estivessem a ouvir o que eu estava a dizer dos olhos da investigação. Percebem o que eu estou a querer dizer? Não sei, se calhar foi um bocado confuso, espero que não. Eu espero que tenham realmente achado um caso interessante e pronto, achei que desta forma ficava mais interessante e também que ficariam mais dentro do caso e que sentiam realmente o quão revoltante este caso é devido exatamente às revelações que este caso teve. E portanto é isso, este foi então o caso da Barbie e do Ken. Eu espero que vocês tenham achado interessante mais uma vez. Voltem então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal se ainda não o fizeram, para que deixem o vosso grande gosto se gostam desta série Solved e por fim, claro, que ativem então as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! With this I'm scraping by.